Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de deixar meu agradecimento especial à confiança de estar aqui hoje falando em nome do Departamento de Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, em especial ao secretário Rui Irigaray, aos diretores Marcelo Borella, Alexandre Romano, e falo não só por mim, mas em nome dos meus colegas de hoje, dos colegas de ontem, que ajudaram a construir a história do turismo do Rio Grande do Sul. E como coube a mim, um aplauso a todo mundo. O pessoal que está hoje trabalhando, aqueles que já estão aposentados, aqueles que já estão em outro plano, mas que dedicaram o seu trabalho, sua paixão, seu talento para que nós construíssemos um Estado que tivesse realmente uma visão do turismo como fator de desenvolvimento e de integração. E quando me coube falar pela Secretaria, eu resolvi convidar alguns amigos para falarem comigo. E eu gostaria de chamar esses amigos para que a gente pudesse compor esse painel. Então, Paulo, por favor, Josiane, Débora, Evandro, Teriana, Guilherme, por favor, que a gente possa compor esse espaço para que a gente possa iniciar o nosso painel. E quando a gente fala, vamos esperar o pessoal sentar, quando a gente fala em turismo, é evidente que nossa ideia hoje é falar do futuro. Agora a gente não pode falar do futuro sem valorizar o nosso passado, sem entender aquilo que foi feito, aquilo que foi desenvolvido e aquilo que compôs toda a nossa trajetória em termos de governança pública de turismo dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E é exatamente nessa história que eu gostaria de convidar vocês para mergulhar um pouquinho com a gente. Desde o ano de 1950, quando é oficializado o Serviço Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul. Faz tempo. Em 59, o Rio Grande do Sul passa a ser o primeiro estado do Brasil a ter um órgão oficial de turismo. Então, quando a Drica hoje falava do orgulho que tinha de falar do turismo e de falar do turismo gaúcho, esse é um orgulho para nós. Fomos o primeiro estado a pensar o turismo nesse sentido. Em 71, foi criada a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul e a Companhia Rio Grandense de Turismo, que durante muitos anos executaram as políticas públicas associadas ao turismo. Até o ano de 79, quando se junta a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo. Essa continua existindo, alinhada com a Serritur, até 1983, quando a Serritur passa a integrar a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado. E posteriormente, em 87, passa a ser o único órgão oficial do turismo atrelado a uma secretaria. No ano de 95, se extingue a Secretaria de Turismo. E é criada, se extingue a Serritur e é criada a Secretaria de Turismo. Até 99, quando se transforma novamente em Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Até o ano de 2010, quando novamente volta a ser única e exclusivamente a Secretaria de Estado do Turismo, que leva até 2015, quando novamente se junta ao Esporte e Lazer. E em 2016 se transforma na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Até o ano de 2019, quando estamos associados como um departamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. É importante fazer essa análise do tempo, né, dessas áreas afins ao turismo e da importância que nós temos de pensar qual o papel que nós, enquanto governança pública, temos de responsabilidade para o desenvolvimento do turismo. Eu acho que o secretário foi bem claro nessa ideia e tem muito a ver com aquilo que a gente está pensando. A gente hoje vive
num mundo extremamente complexo, o mundo que nós chamamos de mundo da hipermodernidade, altamente tecnológico, onde a informação chega muito rápida e que nós precisamos nos adequar, né? Toda mudança, ela sempre causa algum tipo de problema, mas não mudar é muito pior. Não acompanhar a mudança que a sociedade, essa sociedade complexa, sociedade líquida, onde tudo passa tão rápido, ela nos indica caminhos que nós precisamos acompanhar. E é claro que para a gente pensar no futuro, nós temos que valorizar aquilo que fizemos no passado, né? E o processo de organização, de governança pública do turismo já viajou por várias etapas, reuniões, legislações, organizações de segmentos, governanças regionais, e valorizar esse passado é importante, né? Agora, para nós pensarmos o futuro, o que nós precisamos realmente é promover o imaginário coletivo daquilo que podemos ser. O secretário hoje disse que o Rio Grande do Sul tem que se tornar um novo player do turismo nacional e internacional. E só vamos conseguir fazer isso quando a gente tiver consciência do nosso valor. Primeira coisa. Tivermos força e potencial juntos para desenvolver aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós planejamos. E, sobretudo, entendermos que o turismo precisa de uma gestão baseada no positivo, na valorização da sua comunidade, na valorização dos seus espaços públicos, na valorização do seu potencial artístico, cultural e natural. E é essa valorização e é essa relação que nós queremos construir, queremos intensificar e queremos transformar daqui para frente, né? Ou seja, propor um desenvolvimento do turismo que esteja baseado na valorização do nosso potencial. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, canalizando talentos, trazendo para perto de nós, trazendo para a nossa conversa aqueles que estão fazendo. E é isso que a gente tentou construir com esse seminário. Chamar pessoas que estão inovando, que estão usando um dos termos que é fundamental para o desenvolvimento do turismo: criatividade. Essas pessoas criativas, essas mentes inovadoras, nós não podemos estar distanciados delas. Quando a gente percebe que aquilo que nós fizemos no passado, talvez hoje não esteja dando mais o mesmo resultado, é sinal de que nós temos que mudar, que nós temos que pensar diferente. Nós temos que sair do nosso comodismo enquanto governança pública, porque a Secretaria de Turismo, ela tem um papel fundamental no processo de organização do turismo, de planejamento, de qualificação e de venda do turismo. Mas nós não somos únicos. Existem vários outros agentes trabalhando pelo turismo, FAMURS, Emater, SEBRAE, SENAC, Senar, são as governanças regionais, são as universidades, são os planejamentos, os conselhos municipais, enfim, nós temos que nos aliar a esses organismos e trazê-los para a conversa conosco. E é essa a proposição que a gente está fazendo, né? E, sobretudo, pensar no futuro significa pensar naquilo que estão nos indicando como tendências, né? E a gente escolheu algumas dessas tendências para não discutir tendências. Nós queremos mostrar ações que nós, Secretaria, enquanto governança pública, podemos desenvolver, podemos trazer como resposta. E claro que isso depende, primeiro, do entendimento da característica da sociedade contemporânea. Essa sociedade altamente tecnológica, altamente cheia de informação e exigente. E todo esse processo não pode esquecer daquilo que é fundamental, que é desenvolver de uma maneira sustentável, baseada naquelas 17 objetivos que a ONU tem nos proposto. E o turismo tem uma responsabilidade imensa de executar esses objetivos de uma maneira rápida, se adaptando rapidamente ao que está acontecendo. Porque ou nós mudamos
e nos adequamos a uma nova proposta de governança pública, ou nós vamos sumir, nós vamos acabar. E exatamente para não sumirmos é que nós estamos pensando de uma maneira nova, não mais determinando políticas públicas de turismo, mas perguntando para cada um de vocês, o que a gente pode fazer para ajudá-los? E é por isso que eu chamei 7 amigos para comporem comigo essa mesa. E quando a gente fala em tendências, nós selecionamos 5, daquelas que são as mega tendências. Essa primeira é algo que a gente já sabe há muito tempo. Eu tenho a honra de, há mais de 20 anos, responder pelos projetos da área ambiental associados ao turismo no estado do Rio Grande do Sul. O ecoturismo, turismo de aventura, turismo de natureza. E tem essa ideia de que a natureza é importante para a nossa vida, isso a gente já sabe. Isso cada vez mais nós precisamos compensar o déficit de natureza que nós temos no nosso cotidiano. Cada vez mais pesquisas comprovam a importância do contato com o meio natural, que nos auxilia, por exemplo, no nível de atenção, uma vez que o contato com a natureza nos alivia áreas do cérebro que estão constantemente sendo acionadas no nosso dia a dia. Ela nos ajuda no senso de criatividade. Pesquisas demonstram que passar algum tempo na natureza é extremamente importante no combate à depressão, à ansiedade. Estar no meio das árvores, ouvir o som da natureza, sentir o cheiro da natureza, comprovadamente nos auxilia para a busca do nosso bem-estar. O silêncio que se encontra na natureza é um produto. Aliás, um escritor francês chamado Jacques Attali escreveu um livro onde ele faz umas viagens para o futuro, imaginando como será a sociedade daqui a alguns anos, e ele começa o livro falando assim: no futuro, talvez o principal produto que o turismo irá vender será o silêncio, porque nós vivemos num mundo extremamente cheio de ruídos internos e externos, e poder parar, e sobretudo poder parar em contato com a natureza, parece ser um grande caminho. E é aquilo que a gente chama de turismo de natureza, que se reflete tanto na contemplação do bioma, e nas minhas viagens aí pelo Rio Grande do Sul, a trabalho pela Secretaria, me dão a certeza de que nós temos um estado rico, um mosaico de cenários, de paisagens, de ecossistemas que são extremamente importantes e únicos dentro do Brasil. O turismo de natureza que se reflete na prática da atividade física, no contato com a natureza através das atividades que a gente chama de aventura, e que se reflete naquilo que nós identificamos como práticas de bem-estar associadas à natureza. E quando a gente pensa, o que nós podemos fazer para responder a essa tendência? E aí entra a diferença. Ao invés de nós pensarmos num grande projeto, vamos nos associar àquilo que já está sendo feito. E para isso, eu convidei, então, o Evandro, que vai nos falar um pouquinho sobre a trilha de longo curso do Rio Grande do Sul. É um projeto que vai ser desenvolvido em parceria com o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo. E, ao invés de criarmos um outro processo, nós queremos, através da ação da Secretaria, junto às instâncias de governança regional, junto às universidades, junto aos municípios, nos associarmos a essa rede brasileira de trilhas e, sobretudo, ligando o Pampa e a Mata Atlântica. Ou seja, uma trilha que comece lá embaixo do Chuí e que vai atravessar todo o estado do Rio Grande do Sul, para caminhada, de bicicleta, a cavalo, e que vai ter uma série de parceiros para poder ser desenvolvida. Eu queria agora então chamar o Evandro para que ele pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a Rede Brasileira de Trilhas.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Álvaro, secretário Rui, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Eu sou Evandro Schitz de Canela, atual diretor da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. É uma instituição recém-formada, tem 2 anos, mas que vem carregando nas costas um sonho de mais de 30 anos de a gente poder conectar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste e mostrar as belezas brasileiras para toda a sociedade, né? A rede, só para vocês terem uma ideia, ela foi reconhecida na portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e ICMBio, no dia 19 de outubro do ano passado, como a rede nacional que vai carregar esse sonho de conectar boa parte do Brasil, dos recursos naturais, das nossas reservas, das nossas paisagens e de tudo aquilo que a gente tem como maior essência, que é a natureza do Brasil. A gente fala em turismo hoje, o mundo inteiro nos olha e vê uma potencialidade gigantesca. A Organização Mundial, a Organização Mundial do Turismo não, o Fórum Econômico Mundial de Davos já tem disparado alertas e sinais de que o Brasil é uma potencialidade gigantesca, é o primeiro no índice de competitividade mundial, é o primeiro em biodiversidade, o 8º em cultura, e nós estamos desperdiçando isso de uma forma sequencial e sem parar para planejar e melhorar as condições. O que é que a gente tem pensado? Quais são os objetivos da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, né? Conectar as paisagens do Brasil à sociedade. A gente acredita muito que a gente só vai preservar aquilo que a gente conhece. É como se fosse uma amizade. Eu só vou confiar nas pessoas a partir do momento que eu as conheço. Eu só vou preservar os parques nacionais, as nossas reservas, a partir do momento que eles se tornam um ativo da sociedade, e não ao contrário. Hoje, nós vemos as nossas unidades de conservação como problemas. E a gente quer inverter esse processo. A gente quer fazer com que a sociedade vá caminhar, vá andar, vá participar e vá se sentir pertencente a esse processo. Esse é o objetivo da rede. Geração de emprego, né? E aí para vocês dizem, Evandro, isso é uma viagem muito maluca, né? Imagina, vamos conectar o Brasil de norte a sul. Nós iniciamos o projeto há 2 anos atrás com a intenção de fazer uma trilha de 6.000 quilômetros. Nós já temos 2.000 quilômetros sinalizados e preparados para todos nós, sociedade brasileira, poder participar disso. Já tem 2 anos, 2.000 quilômetros trabalhados por voluntários no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os estados, incluindo o Distrito Federal, com trilhas demarcadas e conectando as unidades de conservação e as paisagens brasileiras. Aí, só para vocês terem uma ideia, as pegadas pretas e amarelas da Rede Brasileira de Trilhas, quase 50 caminhos diferentes de longo curso. Longo curso a gente fala que tenha pelo menos um pernoite, né? Caminhadas longas que a pessoa possa caminhar e pernoitar e continuar, seja num camping, seja num glamping, seja num resort, seja numa pousada, seja em qualquer tipo de estabelecimento que ele possa ter infraestrutura para se manter e ser autossustentável e continuar a caminhada, passeio de bicicleta, enfim, né? E ali o destaque em vermelho, a pegada do Caminho das Araucárias, que é o caminho gaúcho, o primeiro caminho gaúcho de uma série de caminhos que a gente está prevendo. E qual é a intenção? Aí a pegada do Caminho das Araucárias, uma araucária estilizada, né? E a gente fala pegadas pretas e amarelas porque ela identifica um sentido. A pegada preta com fundo amarelo identifica o caminho sul-norte e a pegada amarela com fundo preto, norte-sul. A gente está conectando, então a pessoa sabe para que direção ela está indo, para a orientação. Existe toda uma simbologia dentro de todo o processo. E aí o Caminho das Araucárias hoje, o objetivo dele é conectar o Parque Estadual do Caracol, turístico do Caracol, né? O secretário falou aqui, Canela é reconhecida como o parque que se fala na Cascata do Caracol. A nossa intenção é conectar então o Parque Estadual do Caracol até o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Nossa, como assim? São 424 quilômetros de trilhas do Parque do Caracol até o Parque Nacional de São Joaquim, e desses 170 quilômetros já estão sinalizados
e preparados para a sociedade fazer parte disso. Ah, mas Evandro, uma caminhada. Uma caminhada. Caminhada faz bem para a saúde e tira a pessoa do SUS. Não sei se você sabe disso, mas caminhar faz bem para a saúde, né? Então vamos sair, vamos caminhar, vamos conhecer o nosso Brasil, vamos parar de olhar para o mar e vamos virar de frente para o nosso Brasil, vamos entrar dentro e vamos ajudar a conservar esse nosso país que tem um potencial fantástico. Tá? Então, só para vocês encerrarem, os apoios, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDETUR, que começa a partir de hoje, já faz parte desse apoio, a Universidade de Caxias do Sul, a ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Agroturismo e Turismo de Aventura, Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, Federação Gaúcha de Montanhismo, Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias, Grupo Abaeté, de Escoteiros, Prefeitura de Canela, Prefeitura de São Francisco de Paula, Prefeitura de Cambará. Tem alguém de São José dos Ausentes aqui? Estão ausentes? Então, preciso conversar com vocês, porque nós precisamos conectar todas as pessoas, todas as entidades, a sociedade precisa participar disso, porque não é uma coisa para mim, é uma coisa para nós. E quando a gente não participa, a gente não transforma. Nós aqui somos os transformadores. Não podemos mais esperar que o poder público faça o que a gente quer. Nós precisamos participar. Esse é o objetivo da rede de trilhas. E aí, só para vocês encerrar, tem mais 2 caminhos que já estão conectados conosco, que é na região de Santa Maria, região central, o caminho do corredor ecológico da 4ª Colônia e o caminho do Vale das Águas, que já fazem parte da rede e estão se estruturando. E eu sei que tem um pessoal aqui lá dos Faróis. A gente gostaria de conversar com o pessoal do Caminho dos Faróis também, para a gente começar a conectar o Chuí à Serra Gaúcha e fazer essa trilha recorrer pelo Brasil. Muito obrigado. O poder público tem que estar apoiando e a gente quer participar dessa gestão, né? E colocar a secretaria junto às IGRs, junto a grupos de voluntários. Vocês veem que é um trabalho de voluntários. E é isso que nós pretendemos, então, a partir de hoje, nós estamos nos associando à ideia de criar a trilha de longo curso dentro do Rio Grande do Sul. Além disso, como nós não queremos ficar só nessa trilha, nós queremos associá-la a outros espaços que nós julgamos que são importantes, e eu convidei a Teriana Selma, que é CEO da Raft Adventure e presidente da Aberta, para que a gente fale um pouquinho sobre essa construção da rede de trilhas que nós pensamos fazer dentro do Rio Grande do Sul. Bom dia, um prazer estar aqui, né? Nesses momentos a gente revê muitos das mesmas carinhas que estão aí discutindo o turismo há tanto tempo. Obrigado, Álvaro, pelo convite, ao Marcelo, a toda a secretaria por estar com tantas dificuldades que a gente sabe que tem, né, continuar desenvolvendo então esse papel tão importante que é para a gente. Então a gente a ideia é ver para que caminho seguir, né? E a gente viu que as trilhas de longo curso são um dos caminhos que o Rio Grande do Sul pode seguir para voltar a trabalhar o turismo de uma forma mais dinâmica, aproveitar de fato as oportunidades. Quando o Álvaro me deu esse papel, falou quais são as nossas oportunidades, né? De que modo criativo a gente pode voltar a divulgar e desenvolver esse turismo que está sendo desenvolvido por todos do poder da iniciativa privada, ele nunca parou de acontecer, né? Então eu acho que as trilhas seriam uma boa oportunidade para isso. A gente aproveitar esse trecho todo do Rio Grande do Sul e trabalhar o seu entorno. Então, falando do que o Evandro começou, o Brasil está em primeiro lugar em recursos naturais. E daí, né? O que a gente tem feito com isso? Se a gente for pensar em Rio Grande do Sul, eu busquei dados do que a gente tem de áreas preservadas, áreas verdes, matas. Eu não consegui dados precisos, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado, eu acho que é um estado bem natural, né? Acho que a gente está muito atendendo muito esse requisito também de turismo de natureza.
A gente tem uma diversidade muito grande. Eu comecei a colocar fotos da diversidade que a gente tem no espaço e ia estourar meu tempo, mas a gente sabe o quanto o Rio Grande do Sul tem diversidade natural. E quando a gente fala em cultura, eu acho que no Brasil nós somos uma das principais referências em cultura. Então a gente tem aqui a nossa própria cultura gaúcha, a gente tem a cultura alemã, a gente tem a cultura italiana. Então a gente também tem muito a explorar na parte cultural no Rio Grande do Sul. Na minha região, que é Três-Coroas, a gente tem enraizada e despertando muito para o turismo também essa cultura tibetana. Agora a gente já está com bastante gastronomia também voltada a isso. Então uma cultura diferenciada. Mas o que eu acho que a gente deve fazer? Eu acho que a gente deve retomar algumas ações que foram muito bem feitas, porque eu acho que o que está faltando de fato é um planejamento, né, mais a longo curso, e a gente trabalhar numa visão mais aberta do turismo. A gente trabalhou por um bom tempo junto com o SEBRAE, Secretaria de Estado, os polos. No nosso caso era o Polo de Aventura da Serra Gaúcha, que envolvia ali aquela região desenhadinha no mapa, Três-Coroas, que na divisão política não faz parte da Serra, mas turística a gente entrou nesse projeto, Gramado, Canela, Cambará, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, e porque a gente tinha uma identidade muito grande na parte de turismo de aventura e turismo de natureza. Então, nesse momento onde os municípios estão cada vez com recursos mais escassos, o Estado não tem recursos, o governo federal tem poucos recursos, eu acho que uma forma da gente trabalhar novamente articulado como polos seria uma grande alternativa. E se a gente for analisar os polos que a gente tem desenvolvido, que a gente já trabalhou em outros momentos, o polo de aventura, o polo da região central, todos eles vão culminar com a passagem das trilhas de longo curso. Então, as trilhas são um investimento que está tendo do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, um apoio da Secretaria do Estado. Então, eu acho que a gente poderia trabalhar o desenvolvimento dessas regiões em polo no caminho das trilhas de longo curso. Seria uma saída da gente reunir mesmo essas forças em prol do segmento. Então, o papel do turismo de natureza a gente vê que é oferecer uma experiência autêntica e transformadora no mundo cada vez mais virtual, como o Álvaro falou, né? A gente tem que tirar um pouquinho o pessoal, né, da conectividade, dessa selva de pedras e levar para o ambiente natural. Os parques, comprovadamente, eles são indutores do turismo. E a gente tem no Rio Grande do Sul as melhores referências em turismo de natureza estruturada em parques. Parques particulares, parques municipais, parques estaduais, e hoje com esse modelo de concessão do Ministério do Meio Ambiente, que são os aparados da Serra. Então, os parques são realidade, eles estão acontecendo, eles existem. Eu acho que investir numa parceria mais efetiva e dar mais destaque para esses atrativos é inteligente também na questão do marketing. Os polos, como eu falei, eu acredito na força da cooperação dos municípios, das empresas, do Estado. E então, essas são as principais, eu acho, o foco que eu daria para uma divulgação do Estado ou para um trabalho mais voltado para promoção, qualificação e divulgação. E a ABETA é a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que eu represento no momento. E na parte de qualificação, promoção, sensibilização, é o nosso papel. Então, a gente está à disposição do Estado, como sempre esteve, dos municípios, que a gente já trabalhou em muitos em parceria. Então, a nossa ideia é essa, unir, né, o poder público, a iniciativa privada, as organizações, o SEBRAE, e trabalhar em ações conjuntas. Mas, para isso, a gente precisa saber onde quer chegar, né? Muito bom ter esse momento e a gente está discutindo aí, espero que continue, viu, Álvaro, que não seja o único. Obrigado, Pedro.
Uma segunda mega tendência que nós temos observado é a busca de produtos autênticos, né? O que é autêntico no turismo? Certo? A gente tem, evidente, no Estado, um forte apelo rural, né? Para o turismo rural, seja ele na figura do gaúcho, nas etnias, sobretudo italiana, alemãs, etc., né? E a autenticidade tem muito a ver com a questão da experiência, né? A gente tem falado muito no turismo de experiência, no turismo criativo, etc. Isso se tornou meio que um bordão dentro do turismo, né? E hoje o que realmente o turista quer é uma experiência cada vez mais autêntica. E o que nós queremos trazer como proposta? Desenvolver um mosaico de turismo de experiência do Rio Grande do Sul, que pelo menos uma grande experiência de cada uma das regiões turísticas componham esse mosaico para aquilo que a gente vai chamar de um turismo fora da caixa, né? Experiências que realmente sejam marcantes, que sejam diferentes, que marquem a vida das pessoas, que levem memórias que elas vão estar constantemente trazendo à tona. E para falar um pouquinho desse turismo fora da caixa, de uma experiência, eu convidei meu amigo Paulo para falar sobre uma proposta de turismo autêntico, de experiência fora da caixa, que é uma jornada ao mundo Mibiá-Guarani. Paulo? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Álvaro. Aqui eu estou representando a propriedade rural denominada Sítio Inhuporã, que significa Campo Bonito em Guarani, que localiza-se em Riozinho, Rio Grande do Sul. Riozinho é uma pequena cidade do Vale do Paranhana, um dos 10 municípios com maior remanescente de Mata Atlântica no Brasil, e estamos localizados a 800 metros de altitude, e essa foto é de um dos mirantes da propriedade. A nossa proposta é trabalhar com a simplicidade, também com a não conectividade. Na verdade, não temos sinal de internet, nem de celular. As pessoas fazem uma imersão, os nossos clientes fazem uma imersão. A propriedade é muito rica em paisagem, assim, natural, não é? Ficamos localizados entre meio caminho entre Tramandaí e São Francisco de Paula. Essa é a nossa hospedaria rural, que abriga 17 pessoas. Ela dá para se dizer que tem um estilo hostel. Aqui é a aldeia Campo Molhado, localizada a 7 quilômetros do sítio Inhuporã, e é uma área demarcada, onde os moradores cultivam a sua roça, tem material para fazer artesanato, as casas são tradicionais, feitas de xaxim e de taquara, e eles têm uma vida muito simples e muito ecológica, no sentido assim de ecologia familiar, ecologia mesmo ambiental. Aqui mais um aspecto das casas. Aqui, quando levamos os clientes lá, o seu José Rodrigues é o cacique e também o líder espiritual. Ele fala muitas histórias, muitos mitos, como o mito da erva mate, tem enfim, a lenda do cedro. As pessoas que falaram antes de mim, assim, eu percebo ali como nós temos, nós temos influência, como nós, dos Guaranis, tanto ali, o secretário falou no caminho das missões, Guarani, ali a Teriana mostrou ali a Catedral de São Miguel, são as missões jesuíticas guaranis,
E, de certa forma, agora, na nossa proposta, conseguimos dar um protagonismo aos Guarani. Eles podem falar dentro do seu silêncio, eles podem falar da sua vida, da sua cultura. Ali ele tem ali um pão feito na taquara e demonstra também o artesanato genuíno guarani que eles produzem porque eles têm todos os materiais necessários para a sua confecção na aldeia, coisa que não acontece em outras áreas. Acreditamos no turismo em aldeias indígenas porque é uma forma de um morador do Guarani, principalmente as mulheres e as crianças, venderem seus produtos sem precisar vir à cidade grande, sem precisar se expor a toda a série de dificuldades e até humilhações aí no centro das grandes cidades. E vamos ver aqui. Também trabalhamos com trilhas da Mata Atlântica. Aqui é a trilha que vai para a aldeia Guarani. Recebemos também grupos já formatados de empresas de ecoturismo, pessoas que fazem trekking e caminhadas ecológicas. E por fim, aqui é mais um mirante, agora mirante leste do sítio do Porã, onde a gente avista ali a cidade de Tramandaí. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Esse é um exemplo desse mosaico de experiências, e a gente tem vários aí, e é um trabalho que nós queremos desenvolver a partir desse momento também, de nos aproximarmos dessas experiências. Terceira mega tendência é o turismo conectado, né? Isso o secretário falou bem claramente aqui na abertura. O turista está cada vez mais informado, tem a sua viagem na palma da mão, é ele que decide, ele que pesquisa e está cada vez mais exigente, né? É aquele que nós chamamos de viajante 4.0, né? Aquele que sabe tudo e que exige uma resposta rápida. E o secretário foi muito enfático hoje na questão, e eu acho que é uma questão que nós temos que trabalhar muito e cobrar, que é essa estrutura nova do Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de dados, nós precisamos de informações, até para que nós possamos fazer esses planejamentos de uma maneira adequada, né? E esse turista conectado, ele une tecnologia, mas ele quer serviços qualificados, né? E viver experiências. E é através da rede social, é através da realidade aumentada, da realidade virtual, do Big Data, esse conjunto de informações e de dados que nós temos que estar recolhendo para o nosso futuro. E uma das iniciativas é exatamente a gente discutir dentro do Conselho Estadual de Turismo a criação da Câmara de Inovação e Criatividade. E para falar um pouquinho sobre inovação, eu convidei o Guilherme do Poa na Rua, que é um aplicativo extremamente interessante, para falar um pouquinho sobre a experiência dele. 5 minutos, Guilherme. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou o founder do CEO do aplicativo Poa na Rua. O Poa na Rua, ele é um aplicativo que leva todas as informações que acontecem em Porto Alegre, em tempo real, de forma prática, rápida e fácil. A nossa principal inspiração foi que eu e minha sócia temos muito tempo na Espanha, em Barcelona, e lá nós vivimos muito na rua, e as informações eram fáceis, e atrações diversas, e por isso a gente resolveu, voltando de novo para nossa terra, Porto Alegre, e descobrimos que a grande dificuldade de encontrar as informações. Os meios antigos já não funcionam, o jovem, outdoor, etc. e tal, são mídias ultrapassadas para nós, para levar essa informação para essa nova leva de turistas 4.0. Esse sou eu, o CEO, Guilherme Poa na Rua, minha sócia Tiana, o CEO do aplicativo. Então, a nossa história já tem um pouco para vocês, da onde nós tivemos a ideia.
O aplicativo, hoje nós já contamos com 1 ano e meio de funcionamento, passamos de 25 mil downloads, acesso diário entre 4 e 6 mil acessos. Ontem, por exemplo, batemos nosso recorde, 9.500 acessos somente ontem. Ontem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre tinha mais de 50 eventos na rua. E essas informações, as mídias tradicionais ou até redes sociais não conseguem levar a todo mundo que mora em Porto Alegre ou enfim, qualquer cidade. A gente quer ajudar as pessoas a conhecerem a cidade que residem, temos que fazer uma redescoberta do meio ao qual elas estão. A gente, nesse 1 ano e meio, a gente recebeu muitos feedbacks muito interessantes, tanto do pessoal mais novo, como do pessoal um pouco mais velho, todos relatavam a mesma dificuldade. Como é difícil encontrar informações de evento, turismo e lazer na cidade comum. Então, com essa ideia que surgiu o Pôr na Rua, levar a informação rápida e fácil. Então, hoje a gente tem foco em eventos de rua, mas também levamos informações de teatros, shows, cafés, restaurantes. A nossa ideia é que o usuário pegue o aplicativo e saia de casa, seja para comer em um lugar diferente, ter uma experiência diferente, ir num show, num teatro, num evento de rua, que faça algo diferente. A gente crê que a vida não é só trabalho ou pagar boleto. A vida é a diversão. A diversão é a qualidade de vida. Aqui um pouco mais da imagem do nosso aplicativo, está disponível para iOS e o Android. Por mês, a gente diz o número baixo até, geralmente é muito mais, 300 eventos por mês, só aqui na nossa cidade, em Porto Alegre. Tem diversas funções. Agora a gente está lançando um site, onde o usuário vai poder entrar também pelo site e conferir todos os eventos. Então, a nossa ideia é fomentar o turismo, é ligar o usuário nos pontos turísticos. A gente vê essa grande dificuldade de levar a informação. Nós temos projetos incríveis aqui agora e a gente quer ajudar a fazer essa ligação. E hoje em dia tem muita informação, tem Facebook, Instagram, Google, jornal, TV, e o usuário fica meio perdido. Onde é que eu vou encontrar os dados que eu quero? Onde é que eu vou encontrar a informação para mim fazer algo diferente do que eu posso fazer? Então a gente quer levar essa possibilidade de maneira prática para toda a cidade. Obrigado, Guilherme. Professor Leandro Carnal, numa palestra que eu escutei, ele colocava que uma grande mudança da sociedade nesses últimos tempos foi que, durante toda a nossa história de humanidade, sempre os anciãos foram aqueles responsáveis pela transmissão do conhecimento. Cabia às pessoas mais velhas o conhecimento da erva, para que servia aquela raiz, se podia comer ou não, enfim, eles passavam de maneira oral ou escrita o conhecimento. E a grande revolução que a conexão trouxe foi que hoje um jovem de 15 anos sabe muito mais do que uma pessoa de 70, 80 anos naquilo que importa, que é a tecnologia, né? E nós, pensando nisso, também estamos propondo criar um canal de turismo, né? Turismo RS, no YouTube, onde nós possamos ter essa linguagem mais moderna com quem nos procura. E para isso a Débora, minha colega Débora Snell, virá apresentar então rapidinho essa proposta do canal no YouTube. Pessoal, bom dia. Meu nome é Débora Snell e eu sou da divisão de qualificação da CDTUR. Então, o Álvaro me convidou, enfim, para a gente falar um pouco sobre essa nossa ideia, né, de criar esse canal de turismo, porque a gente vê de um lado aqui projetos maravilhosos das pessoas querendo desconectar, querendo ir, enfim, ter um sossego, a sua paz, enfim, mas por outro lado tem um turista conectado, né? Então, de que forma a gente vai fazer para unir essas duas coisas, né? Um paradigma. As pessoas querem paz, mas elas estão o tempo todo no celular e elas desejam organizar suas viagens pelo celular, enfim. Então, a viagem ela já nasce nesse momento que a gente está ali no celular. Então, a gente tem que estar conectado com esse turista, né?
Tanto na questão da promoção do Estado, então de que forma a gente vai fazer uma promoção inovadora, um pouco diferente dessa em que o Estado vai fazer a promoção, enfim, em feiras, em eventos. A gente pode estar também nas redes sociais, a gente pode estar nessa plataforma imensa que é o YouTube, onde as pessoas vão poder ver um pouco sobre o Estado, sobre a cultura, sobre as lendas, podem ver, enfim, os eventos, né? Tem uma série de coisas que a gente vai tentar unir nessa questão desse canal no YouTube para divulgar, né? Porque é onde a gente consegue atingir cerca de 80% dos turistas, né, que hoje realmente acompanham essas plataformas. Por que, então? Né? Nós precisamos, como eu falei, ter um canal de comunicação inovador com as regiões, com os empresários, com os prestadores de serviço, porque os consumidores estão conectados. Nós precisamos colocar essas experiências, por exemplo, aqui a questão da aldeia indígena e outras tantas que a gente tem aqui no nosso estado, que as pessoas possam ver como é feito. A gente quer conversar com o agricultor, com a pessoa que tem um agronegócio, fazer com que as pessoas vejam como isso funciona no estado, contar as experiências das pessoas no turismo, fazer com que o consumidor deseje realmente ver que é uma experiência legal e que ele possa comprar aquilo, de que forma ele vai fazer para estar, né, conectado com esse tipo de turismo. Então, tá aí, 83% dos viajantes utilizam, né, computadores, tablets, celulares para pesquisar as viagens, gente. Então, assim, eu dividi essa questão do YouTube em dois momentos, né? Um dos canais vai ser com relação aos roteiros, curiosidades, histórias, costumes, lendas que a gente pode estar vendendo, digamos assim, para o turista no estado. Quem é o público-alvo? Os consumidores de turismo, os estudantes podem utilizar isso, seja de turismo, de geografia, de história, enfim, até para atualização, para utilizar com professores, de repente, com seus alunos, né? E toda a comunidade interessada, porque a gente sempre comenta, né, como não só o porto-alegrense, mas o gaúcho não conhece a sua cidade, não conhece o seu estado. Então isso também é uma forma de a gente fazer com que as pessoas se interessem pelo estado, que elas conheçam, que elas vão passear, que elas vejam às vezes, poxa, eu não tenho tempo, mas tem um roteiro tão bacana aqui pertinho, não dá 50 quilômetros. Olha que legal, vou participar, vou conhecer. Então também tem a justificativa nesse sentido. Possíveis parceiros, a gente pretende fazer parceria com a SECOM, né, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, enfim, outros parceiros, universidades que possam se interessar, porque a gente realmente vai precisar de muito apoio para fazer a realização desse projeto. Aí a outra parte, pessoal, é mais para a questão da qualificação. Nós vemos, eu que trabalho com qualificação, já trabalhei bastante com o Pronatec, né, que é um programa do governo federal, que vem, enfim, com recursos. Só que me parece que às vezes as pessoas me dizem, Débora, mas não atende o que eu quero, esse Pronatec. Tem cursos, ou não atende o meu município, ou tem cursos que eu não consigo realizar, enfim, porque não é bem esse o assunto, enfim. Então a gente pensou assim, num primeiro momento, em fazer uma questão de sensibilização, né, sobre o turismo. Porque todo mundo acha que entende, todo mundo acha que pode viajar, né? Eu fico dizendo, poxa, eu passei 4 anos numa faculdade de turismo, porque provavelmente tem alguma coisa para ser ensinada, né? Então a gente precisa também valorizar os profissionais que são da área, enfim, e fazer realmente uma qualificação para que o nosso turismo fique mais profissional, né? Seja mais atuante. Então, o que nós pretendemos nesse primeiro momento? A sensibilização da comunidade para o turismo. Né? Saber para que ele serve, o que é o turismo, por que ele é importante, por que eu tenho que tratar bem o meu turista, por que eu tenho que cuidar para os meus monumentos, enfim, não ter pichações, por que eu tenho que parar numa faixa de segurança. Coisas que são simples, mas que é bom para o morador e que vai ser bom para o turista também. Então, a gente tem que realmente estar sensibilizando. Isso é a ponta, é o início, é a base de tudo. Então, essa preparação para o bem receber, né, a hospitalidade. Às vezes o turismo, as pessoas reclamam, poxa, eu fui no município, fui super mal atendido, e às vezes vai em outro e o turista fala, nossa, eu fui tão bem atendido pela pessoa do posto de combustível, ou uma senhorinha na praça me recebeu e me atendeu tão bem, me direcionou, enfim, me explicou tudo sobre a cidade. Então a gente tem que ter esse momento também de sensibilização.
O nosso público-alvo, novamente, né, os consumidores de turismo, os prestadores de serviços, empresários, estudantes, professores e outros interessados. E os parceiros também, que a gente vai ter que conversar, né, com as secretarias, enfim, para poder executar. Só antes de agradecer aqui, só quero registrar que a gente já deu um passo, né, com relação à questão de sensibilização. Nós temos um programa, não sei se tem alguém da SEDUC aqui, acho que não. Nós temos um programa com a SEDUC, que é o Conhecendo o Turismo na Escola, Uma Mochila Está na Hora da Aula. Então é um Moodle, né, uma plataforma EAD, em que a gente conversa nessa plataforma com os professores, é um curso de 60 horas, eles ganham certificação, com as escolas estaduais. Então, para quê? Para que os professores possam trabalhar com o turismo em suas matérias, como geografia, história, enfim, a matéria que preferir. E aí a gente pode estar falando, né, sobre o turismo, e eles fazem projetos finais que são maravilhosos. Nós já fizemos um projeto piloto e agora, dia 15 de outubro, vai começar uma outra edição. Então, a gente vai estar depois apresentando também para vocês. Eu acho que é isso. Obrigada, Álvaro. Além do contato com a natureza, além da autenticidade, do turismo conectado, uma outra tendência, isso é bom para a gente, do turista buscar cada vez mais viagens curtas, né? Aquilo que a gente vai chamar de bate-volta, né? O bate-volta, né? E nada melhor do que a gente apresentar para o público essa proposta de bate-volta, de viagem curta, do que se organizar em pequenas rotas, roteiros, que privilegiem o contato com a natureza, a tecnologia e a autenticidade. E para isso também eu convidei aqui a Josiane Esbardelotto para fazer uma rápida apresentação também sobre uma dessas rotas que pode servir como inspiração para esse bate-volta. Josi? Bom dia a todos. Me chamo Josiane Esbardelotto, sou filha do Adélio e da Hélida, agricultores da cidade de Rolante. Me formei em enologia, foi o único período que eu saí da cidade, onde eu morei fora. Rolante é uma pequena cidade de interior, no Vale do Paranhana. E Rolante é uma cidade colonizada basicamente por alemães. Portanto, a comunidade de Boa Esperança é um dos distritos que é colonizado por imigrantes italianos. Então, é uma pequena colônia italiana numa cidade alemã, que fica aqui bem pertinho de Porto Alegre, em torno de 105 quilômetros aqui de Porto Alegre. 1h e pouquinho tá na cidade. E na parte de cima ali do mapa, vocês vão ver que tem um mapa roteiro turístico do Caminho das Pipas. Essa rota turística, Caminho das Pipas, fica na comunidade de Boa Esperança. E essa rota integra em torno de 10 cantinas de produção de vinhos, sucos e nos últimos 5 anos com produção de espumante também. Todas pequenas cantinas. Lá vocês não vão encontrar nenhuma cantina que produz 1 milhão de litros de vinho. Lá todas as cantinas produzem até 50, 60 mil litros de vinhos. Então vocês vão ser atendidos pelos proprietários ou por filho dos proprietários, por quem colhe a uva, por quem faz a poda no barreiral, por quem elabora o vinho. Todas as pessoas que passam pelo processo de produção dos produtos que vocês vão consumir são quem vai atender vocês lá. Vocês vão ter um contato direto com o produtor. A Rota Caminho das Pipas foi criada em 2005, numa parceria entre Emater, Prefeitura e FACAT, que é a Faculdade de Taquara. Numa formação de uma aluna, então, surgiu a proposta da Rota do Caminho das Pipas como forma de agregar renda aos produtos que já eram produzidos lá na comunidade. Só que em função do peso do rural, os mais novos estavam saindo para buscar novas oportunidades, era mais difícil o trabalho no interior, então se teve uma perda bastante grande de população e, consequentemente, a nossa cultura também estava se perdendo muito com tudo isso. E a Rota veio fortalecer os moradores que ficaram lá como forma de rota turística, mas de agregação de renda também aos produtos.
é uma rota enoturística que compõe, então, como eu falei antes, além das 10 cantinas, hoje tem pousada, tem restaurante, tem sítio de arte-terapia, tem a igreja, que é um ponto turístico muito bonito, tem parques naturais, que é o Parque do Voo Livre, onde se pratica, inclusive, campeonatos estaduais de asa delta, paraglider, tem a Cascata Três Quedas, casas de massas, de cucas, de produtos coloniais. Então a gente tem uma rota simples turística, mas que tem uma certa diversidade de produtos para poder oferecer. O produto que se destaca na comunidade, na rota, é o vinho tinto Bordeaux e o suco de uva tinto também, que são os carros-chefes de produção de lá e que são típicos de lá também, porque é uma das únicas regiões do nosso estado onde é permitido, perante o Ministério da Agricultura, a elaboração desses produtos nos porões das casas, como era de costume da cultura italiana, justamente por entender que são pequenos produtores, que são pequenas empresas que estão vivendo daquilo ali. O atendimento é diário aos turistas, de domingo a domingo, sempre vai ter alguém para atender e, como eu comentei, é feito pelos proprietários de cada propriedade. E uma outra coisa que tem vindo para agregar, junto à nossa rota turística hoje, é um projeto de resgate histórico e cultural, que se chama Boa Esperança, Colonização e Evolução. É um projeto que surgiu em 2017 com o objetivo de resgatar, documentar e transmitir a história da nossa comunidade para as nossas famílias, para as novas gerações, mas principalmente para o turista, porque é uma região pouco conhecida como o turismo, como o enoturismo no caso, por ser uma pequena localidade de interior, mas que está inserida numa etnia alemã. Então, o projeto veio para trazer essa história da comunidade, que tem mais de 100 anos, e registrar e para poder passar isso para o turista também. Então, aí eu trouxe para vocês o Face do Caminho das Pipas, para que vocês possam acompanhar a página, tem o site também, Instagram, e convido a todos, como é um bate-volta, né, rapidinho aqui de Porto até Rolante, convido a todos para que conheçam a nossa rota turística Caminho das Pipas, comunidade de Boa Esperança no interior de Rolante. Muito obrigada. Obrigado, Jonas. Claro que poderíamos ter vários exemplos aqui, né? O que a gente quis trazer foi exatamente essa ideia de que nós queremos nos associar cada vez mais a essas rotas, na promoção, na organização, na variedade do produto, né? E por último, então, a quinta mega tendência que nós descobrimos no turismo, que é o turismo de bem-estar, o wellness, que é uma tendência mundial, né? Hoje, nesse mundo altamente tecnológico, de informação, de correria, onde o tempo parece que não nos dá condições de desenvolver todas as atividades que pretendemos, parar parece ser fundamental. E parar, a viajar, não só para encontrar o outro, mas para encontrar a si mesmo, né? E esses espaços que estão oferecendo essa possibilidade do turista sair do seu cotidiano, em contato com a natureza, com práticas, se encontrar equilíbrio para o seu dia a dia, tem sido talvez o maior crescimento que o turismo tem encontrado nos últimos tempos, né? É o que a gente chama de turismo de bem-estar, onde uma série de possibilidades e de práticas são colocadas para que o turista possa fazer essa conexão consigo mesmo. A gente tem usado uma expressão que diz assim: venha ao encontro daquilo que é mais importante do mundo, você mesmo. E para falar um pouquinho sobre essa rede de bem-estar, que é a ação que nós queremos, né, recolhendo propriedades locais que pratiquem e que vendam o bem-estar, essa prática de autoconhecimento, de atividades que facilitem, que possibilitem,
eu convidei a Josiane Maraboni, que é proprietária do sítio Terra e Arte, né, também do município de Rolante. Então, Josi, por favor, falar um pouquinho sobre o turismo de bem-estar na tua propriedade. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos vocês. Feliz com esse momento de parada, né? Porque as antigas histórias já diziam que o verdadeiro e melhor lenhador é aquele que para afiar seu machado. Então, é importante esse momento que a gente faz essa parada do turismo para olhar, né, a si mesmo e olhar a nossa volta, os horizontes que a gente tem a percorrer e a brilhar, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o sítio Terra e Arte, ele se encontra no Vale do Paranhama, com essa proposta do turismo do bem-estar, na cidade de Rolante, Boa Esperança. Ele está entre e junto o Caminho das Pipas e o circuito de cascatas e montanhas, de cicloturismo, então, e para oferecer esse momento, né, de parada, de autorreflexão, de reconexão consigo mesmo, com a natureza, oferecendo diversas práticas, então, como a trilha ecológica, meditação, danças circulares, as caminhadas próprias também de pequeno e médio percurso na região, a yoga, proporcionando então uma alegria, né, saúde integral, qualidade de vida. Uma das práticas também através da arte-terapia, que é a minha formação, relaxamento, conexão, autoconhecimento e bem-estar. Pensando hoje na proposta então de um turismo de saúde, né? Saúde e bem-estar, que é uma busca também que todos nós buscamos. Essa saúde não só física, mas psíquica, né? Que todos nós, que a sociedade hoje também necessita, né? Sair desse paradigma da doença. Então é nesse contato com a natureza e esse contato consigo mesmo que a gente faz esse encontro, né? Então, algumas atividades lá do sítio, nesse processo, né, de se buscar-se, de fazer essa viagem, então não só para fora, mas para dentro, de buscar essa conexão com a terra, né, com os nossos sentidos, que às vezes a gente perde, passa despercebido. A ideia de trabalhar um espírito de união, uma descontração, alegria, amor, cooperação. Então, com várias práticas, né, desde a meditação, desde as vivências que a gente faz, com as danças, alimentação natural também, honrando e respeitando a terra. Então, todos os nossos trabalhos, desde a trilha ou desde a alimentação, que é proposta pelo sítio, a gente busca esse olhar de honrar e reverenciar a terra em que a gente pisa, a terra em que nos dá tudo, que dá esse alimento. Então, ali até simbolizada pelas punks, hoje que a gente tem ouvido falar tanto das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são os nossos macos, né, que o povo mais antigo comia e que se perdeu. Então, a gente faz esse resgate, esse novo olhar sobre si mesmo, sobre a natureza que está à nossa volta. Então, através das trilhas, né, da arte-terapia, com diversas práticas, a gente faz trilhas, depois se conecta com a argila ou com a pintura. Então, de diversas formas, onde a gente vai fazer sempre esse olhar, de olhar para si, olhar o que está à nossa volta, sendo corresponsável por isso que a gente está construindo. Então, é um casarão que está localizado no distrito de Boa Esperança. Então, a gente também acolhe também o pessoal do circuito. E... Oi? Já foi. Então, eu gostaria de só lembrar e aproveitar esse momento para que a gente possa pensar num turismo não mais de explorar, e sim de integrar, né? De nos integrarmos, de nos associarmos, de nos interligarmos, de nos reconectarmos
conosco mesmo e como está à nossa volta, criando uma terra melhor, né? Um objetivo mais harmônico, mais saudável para todos nós. Obrigada. Para mim é apaixonante, é o meu objeto de estudo nos últimos anos, e eu acho que mais do que uma obrigação turística, é uma obrigação de saúde pública, né? Nós prevenirmos as doenças através de práticas que nos tragam contato conosco mesmo, que nos façam nos entendermos, nos integrarmos, né? Como a Josi disse, não explorar o ambiente, mas nos integrar ao ambiente. É uma proposta, e a gente está trazendo, eu tenho discutido isso com o diretor Marcelo frequentemente, a proposta de que o Rio Grande do Sul comece a ter um olhar específico sobre a prática do turismo de bem-estar, coisa que nenhum estado ainda do Brasil tem feito. E nós podemos mais uma vez ser pioneiros. E para isso, além de constituir essa rede de bem-estar que nós estamos pensando e que nós queremos integrar todas as regiões, nós estamos também organizando o primeiro encontro de turismo de bem-estar, né? Que talvez seja até o primeiro encontro nacional de turismo de bem-estar. E a ideia é que esse encontro ocorra em Capão da Canoa, né? Porque estamos com a parceria já com um grande parceiro aí, o Jairo, e que vai exatamente discutir caminhos de integrar atividades como yoga, tai chi chuan, mindfulness, arte terapia, enfim, atividades que possam ser agregadas a esse turismo de bem-estar. A ideia é que ela ocorra em abril de 2020, logo após a temporada, né, porque durante a temporada estaremos lá na praia, também promovendo atividades e trazendo essa discussão, né, e será aí no Recanto da Lagoa, né, um espaço que está sendo pensado para que a gente possa desenvolver essa atividade. Então, eu gostaria de encerrar aqui, peço desculpa se a gente prolongou um pouquinho, mas eu achei que era importante, além de eu falar, trazer experiências vivas daqueles que realmente constituem o turismo, porque o nosso entendimento é esse, nós não temos que falar muito, nós temos que ouvir, e a partir daquilo que a gente escutar, cumprir o nosso papel enquanto governança pública, que é auxiliar, que é apoiar, que é estar ao lado, ouvindo aquilo que nós podemos realmente contribuir. E essas são, então, as nossas ações, estar inserido na trilha de longo curso, e intensificar essa trilha, criando as rotas da natureza, promover a experiência viva, né? Turismo fora da caixa, aquela experiência realmente que vai chamar a atenção, trabalhar o nosso processo de informação através do observatório, através do canal do YouTube, incentivar, não só recolher dados, mas estar presente, incentivando e ajudando na formatação das rotas e roteiros, desenvolver essa rede de bem-estar e culminar esse trabalho com o primeiro encontro a ser realizado no ano que vem. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e, mais uma vez, me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento. Obrigado, Marcelo, pela confiança, o secretário Rui, diretor Alexandre, porque, como eu disse no início, eu não falo por mim, falo por um conjunto de colegas que há 23 anos eu convivi, muitos que já não estão mais, muitos que estão aqui com a gente, mas que construíram essa história, e para não parar essa história, a gente tem que avançar e avançar com essas propostas. Obrigado, obrigado meus amigos e amigas que se deslocaram até aqui, e passamos para o próximo momento do encontro. Obrigado. O colega que tem um jeito legal, ela que as gurias etc e tal, nas manhãs de domingo. Pessoal, para não nos alongarmos mais, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui. Faço isso em nome do Álvaro e da Débora, que eu digo que são
2 técnicos da Secretaria de Carreira com quem eu tenho o prazer de trabalhar, eu tenho a honra de trabalhar. Técnicos que me ensinam muito todos os dias. O Álvaro não tem nada que agradecer, eu é que tenho que agradecer a ele por tudo que a gente vem construindo junto, discutindo junto e podendo fazer juntos. E, como eu disse, para não nos alongarmos, eu gostaria de convidar o professor Joel Maciel, do Instituto de Inovação, que eu, sinceramente, depois que o ouvi, fiquei impressionado e fiz questão e lutei muito para que ele estivesse aqui conosco. Então, convido o Joel para subir ao palco para a gente poder ouvir ele um pouquinho. Bom dia a todos, obrigado ao Marcelo, obrigado à atenção dos presentes. Vou falar um pouquinho sobre tendências, de uma forma geral, o seu impacto em relação ao turismo. Então, vou pedir para o pessoal do som ir passando rapidinho, em função do nosso tempo, que atrasou um pouquinho. Nós estamos vivendo uma revolução bastante significativa no campo das tecnologias, e tudo que nós ouvimos aqui, de certa forma, nós poderíamos resumir numa palavra, que foi dito aqui, a importância daqueles que querem se desconectar, daqueles que querem se conectar, de quem quer silêncio, de quem quer barulho, de quem busca o pé no chão e de quem está conectado às grandes cidades. Isso chama-se diversidade. E cada vez mais a diversidade em todos os campos e sentidos estará presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então nós vamos conviver cada vez mais presente com o mundo analógico, convencional, linear, com o empreendedorismo disruptivo e as estratégias do campo quântico. Para que vocês tenham uma ideia, na semana passada o Google lançou já o seu computador quântico. E de acordo com o Google, uma busca de dados para fazer um cálculo estatístico que precisaria de 10 anos dos computadores convencionais, eles fazem em 3 minutos. Então o passado, o presente e o futuro estarão cada vez mais conectados nesta grande diversidade. Tudo isso é fruto da chamada quarta revolução industrial. Ela está varrendo empregos no mundo, ela vai liquidar com 7 milhões de empregos até o ano que vem e vai criar 2,5 milhões de novas ocupações. Uma grande transformação que impacta todos os setores e segmentos. Esta revolução ela está impactando 32% dos empregos já no Brasil, que estará um processo de transformação muito significativo, e 62%, de acordo com a OECD, de tudo aquilo que vai se fazer no futuro dos jovens que estão começando agora, ingressando no primeiro ano primário, não foi inventado ainda. Então, uma grande revolução que está vindo por aí, grande transformação. Por exemplo, para você ter uma noção, o Dr. Watson, da IBM, ele já substitui com um nível de qualidade e acerto superior a um advogado convencional. Ele está fazendo operações cirúrgicas à distância, ele substitui engenheiros, arquitetos, médicos e tantos outros profissionais. Já está acontecendo. Então, uma profunda transformação, por favor. A Mackenzie, que além de faculdade é uma consultoria de grande impacto e importância, não para o Brasil, mas para o mundo, ela estima que 53 milhões de empregos têm possibilidade no Brasil de serem automatizados. No passado, quem é jovem há mais tempo lembra, o sonho de muitos era ser funcionário do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Souza Cruz, multinacionais, grandes governos. Hoje o Caixa Eletrônico está mandando esse sujeito embora. A alta conectividade está permitindo que a gente faça os próprios serviços. Se eu olhar a Estônia, por exemplo, disponibiliza 2.000 serviços aos seus cidadãos, tudo via online. A diferença para o Brasil é que já tem 1.500 serviços disponibilizados, que cada órgão do Brasil tem o seu sistema, o seu aplicativo. Você teria que derrubar 150 aplicativos do seu smartphone para usar os serviços do governo brasileiro. Na Estônia, em um único endereço, você acessa a todos. Essa é a diferença. Então, um grande avanço nesse particular, a robotização, vocês estão vendo aqui pelo gráfico, o líder mundial é a Coreia do Sul, depois a Alemanha, nós estamos numa posição 39ª, temos, portanto, um potencial gigantesco para que a robotização invada as nossas praias. Hoje em São Paulo já tem robô te atendendo no loft do hotel. Você vai lá e conversa com o sujeito. Já existe hoje no mundo a possibilidade de você, como um vendedor, escolher aonde quer trabalhar, para qual país e quais as lojas.
E sentado na beira da praia, você, por exemplo, se conecta a exemplo de um Uber. Eu quero atender na Estônia o sujeito que fala inglês da loja X. O camarada entrou na loja, aciona um dispositivo no teu smartphone, você diz sim, ok, exemplo do Uber, vou atendê-lo. A sua fotografia, não só a sua fotografia, a sua imagem aparece na tela desse robô, ele caminha na loja, você apresenta os produtos, faz o atendimento, ele vai embora, você continua sentado na praia. Agora eu quero atender alguém dos Estados Unidos, numa rede que está conectado a esse sistema, por exemplo. Já está acontecendo. Então nós temos um grande potencial nesse particular. O Brasil é altamente conectado, somos o segundo país mais conectado do mundo. Em termos de carga horária, nós só perdemos para a Costa Rica. A quantidade de tempo que as pessoas aqui derrotam as redes sociais é impressionante. Os países desenvolvidos têm muito menos conectividade em termos temporal nas redes sociais do que nós, até porque estão preocupados em desenvolver tecnologia, não saber o que o vizinho está fazendo, né? Então a conexão é alta e isso nos permite possibilidades de negócio, especialmente no campo do turismo, em função disso. Algumas grandes tendências, a digitalização já foi dito, nós já estamos no mundo pós-digital. Por quê? Porque tinha que se digitalizar, até o analfabeto está digitalizado. Porque ele tem WhatsApp, ele não precisa saber ler e escrever, tem a fotografia do camarada aqui, ele manda o áudio, ele está no Facebook, então nós estamos no mundo pós-digital. Isso, portanto, impacta o nosso cotidiano. E como já foi dito muito aqui a questão da experiência, tem estudos novos dizendo que sim, a infraestrutura continua sendo importante, precisamos trabalhar nela. Mas a experiência já suplanta a infraestrutura em termos de busca e procura por parte dos clientes. Outro aspecto importante, a gente tem muitos estudos e pesquisas, e aqui o Álvaro foi muito habilidoso, trouxe um belo conhecimento para nós, das grandes tendências do turismo, maravilhoso, vou pular essa parte, né, que o Álvaro trouxe com muita propriedade. Agora, cada vez mais é importante nós estudarmos as tribos com mais profundidade. O que nós temos é quem vem, por onde vem, o que faz, o que deixa de fazer, qual é a classe social do sujeito, quantos filhos ele tem, quanto ele gasta. O que nós não nos damos por conta é que quando você vai no estádio de futebol, você não tem ali este perfil, você tem ali o CEO de uma companhia que ganha 3 milhões por ano e ao lado dele o sujeito ganha salário mínimo e está ali torcendo pelo mesmo time. É nicho. Você vai no centro espírita, você tem um diretor de uma grande companhia que é médium junto com o cidadão que limpa ou faz café na empresa. É nicho. Quanto mais nós entendermos estes nichos, mais facilmente vamos conseguir nos posicionar diante deles e trabalhar para prospectar e ampliar a clientela. Cada vez mais a viagem a trabalho e turismo ou lazer, entretenimento vão estar conectados. No passado é dia para trabalho, a gente vai para trabalho, mas também se diverte. Então nós precisamos ampliar essa visão, inclusive essa imagem do turista. O turista em si não gosta de ser tratado como turista, ele prefere ser um viajante, um explorador. E quando eu amplio o meu olhar do turista para o viajante, eu vou perceber que eu posso ter alguém de uma cidade vizinha que está na minha cidade, eu posso aproveitar o potencial desse sujeito. Eu amplio o meu mindset sobre. Eu vou pensar mais a rede de negócios do que apenas o sujeito que vem de longe, vem de fora, com uma pretensão turística pontual. Quem viaja quer sossego, quer se relacionar, quer contar. E o contar é uma experiência que não só potencializa como negócio o teu negócio, mas aí quem tem negócio precisa utilizar o seu espaço para ser um propagandista gratuito daquele que lá está. É o que faz Gramado Canela com aqueles bonecos que o sujeito vai ali, enfia a cara no meio, faz uma fotografia, propaganda de graça. Quem viaja quer contar. E ao contar, ao publicar, ele está propagandando o seu roteiro, né? E no futuro, cada vez mais, os pacotes, como já foi dito aqui, serão personalizados, a busca de endereços novos por conta das experiências, portanto, não tanto o sistema convencional, mas os novos, como já foram apresentados aqui, todas essas experiências aqui têm grande potencial de crescimento no futuro. E um aspecto importante, é preciso que haja uma história, uma narrativa, um enredo, porque isso leva, tanto no bem-estar quanto na experiência, à exclusividade. Eu trago aqui alguns fatos pitorescos para mostrar o impacto de uma boa história. Por exemplo, quadro das Mil Horas. Em qualquer lugar do mundo tem artista que pinta, expõe quadros e vende. Nos Estados Unidos, um camarada levantou-se pela manhã, estava diante de um quadro branco para tentar fazer uma pintura. A inspiração não veio, voltou a dormir.
Outro dia ele acordou-se, foi diante do quadro branco, a inspiração não veio, no outro dia a inspiração não veio, ele moldurou e botou para vender. O quadro das 1000 horas de contemplação de um quadro branco. Vendeu por uma bagatela de alguns milhares de dólares. História por trás do quadro. Aqui temos um exemplo do Pierre Manzoni, que é um artista italiano, que ele literalmente defecou em algumas latas e vendeu merda enlatada, com todo o perdão da palavra. O que tinha aqui? Uma história. Quem vai comprar esse produto? Bom, hoje estão vendendo a 100 mil euros. Se multiplica por 4, dá quase meio milhão de reais cada lata de, literalmente, isso aí, de um artista. Mas o que tem por trás disso? Uma história. Por quê? Porque quando nós nascemos, uma das primeiras obras que nós fazemos é defecar. E a criança brinca com aquela obra, ela mexe com aquela obra, porque isso foi ela que fez. Contar uma história. E essa história vale 100 mil euros. Isso nos mostra que criatividade é fundamental, uma boa história para contar. Porque quando você está assistindo um vídeo do YouTube, você não tem 3 segundos para esperar aparecer a flechinha, você já está com o dedo ali. Vou empurrar esse cara para frente. Você não tem 3 segundos para escutar um anúncio, mas você tem 30 minutos para escutar uma boa história. Vide os anúncios de Zafari e de outras companhias. Você não sabe o que é uma propaganda, especialmente em datas especiais, Natal, aquela mensagem bonita, uma história maravilhosa, e no fundo, só aparece a marca do cara com carinho. Isso é saber explorar as histórias. Aqui, pode permanecer, tudo bem. O barreado, por exemplo, que é um prato típico aqui no litoral norte do Paraná, o que é? Os caras socam uma panela, um monte de carne, deixam cozinhar lá a vida inteira, depois servem. Só que tem uma história por trás, porque era a fonte de substância para o povo do século XVII, XVIII, antes de ir para os fandangos. Como não existia pressão, eles colocavam a carne e selavam aquela panela de barro com amido e cinza, literalmente, e deixavam cozinhar o dia inteiro. Um belo de tempero, barreado. As pessoas vêm do Brasil inteiro para degustar esse prato. Aqui temos uma história. E antes apareceu aqui também um outro artista que toca piano, e ele resolveu fazer uma música chamada 4.33. O que é? Ele começa a tocar piano e ele para por 4 minutos e 33 segundos. E você paga para baixar o Antunes e do Raio do Parta, porque tem uma história para contar. O silêncio, como o Álvaro falava aqui, é uma coisa inusitada, diferente. Então, criatividade. Pode passar, obrigado, John Kennedy. Um outro aspecto importante, a WGSN, que é uma empresa inglesa de estuda tendências. Eles fizeram pesquisa em 87 países do mundo e eles descobriram algumas questões que, para nós, talvez não sejam muito novidades. Mas eles detectaram cientificamente isso. Os jovens estão mais permanentes em casa, seja do ponto de vista do alongamento da sua estada com os pais, porque a adolescência antes terminava aos 15, hoje vai aos 25, aos 30, o jovem aos 40, não sabe o que fazer da vida aos 45, a cama de casal substitui do solteiro, que é uma das características, mas a outra é que está mais tempo presente dentro de casa durante o dia, 70% mais do que as outras faixas etárias. E por quê? Porque ele tem acesso à internet, ele consome alimentos, entretenimento, ele namora, ele faz relações as mais diversas, ele estuda e faz o que quiser na internet. Então é uma característica pontual, e os idosos naturalmente estão cada vez viajando mais. No Brasil, inclusive, se você fizer alguns cortes, você vai ver que em algumas regiões o vovô e a vovó estão com a mala sempre pronta. Como as mulheres preferem mais viajar do que os homens, algumas estão torcendo para a viuvez chegar antecipadamente para poder despachar aquela criatura que não quer viajar, porque as mulheres gostam de viajar. Então é um aspecto particular. Essas tendências nos mostram que a consciência da sustentabilidade, o Álvaro já trouxe muito bem isso aqui, cada vez mais vai vender. Portanto, um apelo turístico significativo para o futuro, a proximidade das pessoas por interesse, que já vimos essa questão dos nichos, de você trabalhar em cima de tribos, de estudar esse assunto, o poder do Big Data está tudo conectado. Aliás, o Google conhece mais de ti do que o teu parceiro afetivo. O Google sabe mais de ti. Porque todas as vezes que você começa a pesquisar no Google, ele vai criando lá no seu Big Data um manancial de informações. Hoje existem empresas em que, por exemplo, as câmeras que antes só serviam para fazer registros
no âmbito da segurança hoje estão interpretando o teu humor e as tuas expressões diante de um produto, por exemplo. Isso é Big Data. Se você pegar as maiores empresas do século passado, eram todas indústrias ou então petrolíferas. As 5 maiores indústrias, as maiores empresas do mundo de hoje são Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. O que elas produzem? O que elas extraem? O que elas vendem? Big Data, informação, conhecimento. Elas vivem disso. Então, a grande tendência cada vez mais de conexão, ao ponto de que a personalização de quem está fazendo o seu próprio pacote derrubou grandes empresas, inclusive essa poderosíssima, que é da Inglaterra, 600 mil pessoas fora de casa, notícia do Correio do Povo da semana passada. Então, é uma consequência desse movimento. Outros estudos que nós estamos apurando, um deles é a questão da mudança de perfil do estado de luxo e do valor que as pessoas dão. No passado, as pessoas faziam aquela forma de apresentar o seu relógio, que era diferenciado, que tinha uma marca importante, então ele fazia a questão de botar o braço em cima da mesa. A moça que conseguia comprar aquela bolsa da marca X, que tem o mesmo papel que a bolsa que se compra no camelô faz, que é de carregar os seus utensílios, mas ela fazia a questão de largar em cima da mesa porque tinha uma marca especial importante para ser valorizada. Esta tendência migra cada vez mais para o chamado luxo sensível, ou de exclusividade. Hoje é luxo você, por exemplo, abrir um vinho na sua casa para os seus convidados e dizer para ele: olha, esse vinho aqui foi feito uma edição limitada, com algumas dúzias de garrafas, pela propriedade não sei de quem, com a uva X, Y, Z. Quer dizer, aquilo que tem exclusividade vende cada vez mais. Gramado Summit, aqui na Serra, tínhamos lá vários estandes e um dos mais frequentados era justo um estande de uma empresa de Caxias do Sul. Eles trabalhavam com produto reciclado e eles faziam sapatos, bolsas, camisetas, um produto que iria para o lixo, utilizando a mão de obra de uma comunidade que se remunerava por isso e dava dignidade a essas pessoas. Isso é luxo sensível. Cada vez mais passará a ter apelo. E os demais turismos que já foram tratados aqui pelo Álvaro. No Brasil, o camarada que está acostumado a viajar, a crise aperta, ele não deixa de viajar, ele muda o destino. Se iria para a Europa, ele vai para o Nordeste. Se iria para o Nordeste, não deu, ele vai para a Cidreira. Não deu, vai para a Cidreira, ele vai para o Lami, mas ele vai continuar viajando. Esse é o ponto. Ele vai mudar o destino por conta do aperto da crise. E o que ninguém está falando, eu acho, de acordo com os estudos que temos, que vai impactar profundamente, sobretudo no turismo, é a realidade virtual aumentada. Hoje essa tecnologia já te permite visitar um museu em Nova York, um museu em Paris, 360 graus, com uma sensação de que você está lá dentro, você caminha lá dentro. Isso já está disponível. Isso vai nos impactar. Inclusive outros segmentos, como é o caso, por exemplo, de uma partida de futebol. Hoje a indústria do futebol, por exemplo, ela ganha uma grana legal quando vende a transmissão para as emissoras de televisão. Quando ela vende o ingresso para você sentar-se lá no estádio e acompanhar. Com isso aqui sendo transmitido ao vivo e a cores, você vai poder vender, o clube vai vender 500, 1000 vezes o mesmo lugar, para você sentar-se na sua casa sem o risco de receber. Morreu os dois. Alô? Alô? Obrigado. Então, a realidade virtual aumentada vai produzir transformações significativas, vai permitir que você... Por que ainda não é possível você assistir uma partida de futebol com transmissão ao vivo e a cores? Porque a tecnologia ainda não tem alta qualidade. O que tem alta qualidade é o que está gravado, você baixa produtos prontos, né? Mas ainda, isso significa que ali na frente será possível e vai mudar completamente o faturamento das emissoras de televisão que faturam o futebol, vai mudar a arrecadação do time que vai poder vender várias vezes a mesma cadeira, entre outras possibilidades. E o turismo, de certa forma, vai ser impactado por isso. E aí, um aspecto importante, o Álvaro já trazia muito isso, né? O quanto os nichos vão crescer. Se
Se no ranking mundial do turismo a nossa posição oscila conforme o estudo, e não é das melhores, não estamos entre os 10, não estamos entre os 20, não estamos entre os 30, mas quando você pega fatias, você faz cortes, você vai ver que, por exemplo, no ramo dos negócios, nós estamos muito bem, obrigado. Nós somos o principal destino da América Latina, o crescimento desse segmento foi de 14,8%, quase 15% no primeiro semestre deste ano. Você pegar só esse nicho, somos o 17º no mundo, e o turismo de negócio, o turista que vai para negócio, ele gasta mais do que aquele que vai com a mulher, com a sogra, com o papagaio, etc. Então ele costuma economizar um pouquinho ali. Mas quando ele está sozinho, opa, aí ele gasta 33,4% a mais. Ainda em nichos, já foi tratado aqui, nós somos a maior referência para o mundo hoje em termos de potencial na área da sustentabilidade e somos o 7º destino efetivo, concreto. Portanto, temos um gap aí de crescimento bastante significativo nesse segmento. Alguns desafios importantes. O que fazer, como em qualquer negócio, a gente tem o pós-vendas. E aí, o camarada foi lá na Santa Flor, daqui o prefeito Paulo. O sujeito passou por lá, ele foi embora. E agora? Vai voltar daqui a um ano? O que nós vamos fazer depois do evento? Quais são as perspectivas? Como é que eu posso continuar tendo relação com esse sujeito? Como é que ele pode trazer a sogra, já que ele gostou daquele ambiente? Como é que ele pode comprar o meu produto depois que ele não está mais na cidade? Como é que eu vou fornecer esse produto para ele? Então, o pós é um desafio que se tem para se trabalhar, né, de todos os perfis de eventos. Ainda a questão do ecossistema do turismo, especialmente para cidades que buscam a secretaria para buscar apoio. Não tem como fazer turismo apenas com um único ponto, uma marca importante, sim, é fundamental, mas eu tenho que ter um ecossistema de colaboração. E linkado a esse ecossistema de colaboração, um ecossistema de inovação. Inovação é o número 1 do mundo hoje em termos de prioridade dos grandes negócios que querem se manter, progredir e prosperar. Porque em alguns lugares você vai uma vez, não vai mais. Você tem que ter inovação constante, permanente, para gerar pontos de atração, para produzir crescimento. E aí nesse ecossistema eu preciso ter estudos de demandas. O nosso turnover no setor é muito alto, ainda 9 a 11 meses. Olha que desperdício. Você treina um cara, quando ele está bom, ele vai embora. Então nós temos aspectos muito pontuais ainda, né? Quais são efetivamente os nossos diferenciais? As nossas conexões de raiz para poderem serem vendidas, ainda são desafios que temos. O ecossistema de colaboração é fundamental. Nós só somos o que somos hoje como espécie por conta da colaboração. Nós somos uma espécie animal que guerreou a maior parte de toda a sua existência, dos 300 mil anos até aqui. Nós sempre estamos em guerra em algum lugar. Agora, não foi a guerra que nos empurrou para frente, foi a colaboração, a cooperação. Daí vem a chamada economia do compartilhamento e os ecossistemas colaborativos. Eles estão por trás da engrenagem que faz a economia crescer em qualquer lugar do mundo, muito importante. E nós temos um particular, nós temos um povo extremamente voluntarioso. Se você pensa em grandes festas e grandes eventos, da Olimpíada ao Oktoberfest, olha a quantidade de voluntário que tem lá. Isso aqui é um negócio valioso, para você fazer eventos de envergadura na cidade. As pessoas se dispõem a ajudar voluntariamente, mas eu preciso aí ter um mecanismo de tratamento dessas pessoas, um RH para pensar essas pessoas, uma valorização para esse indivíduo, ele está ali para ser visto também. Eu preciso valorizar esse sujeito, fomentar esta aptidão. Então, é um aspecto pontual para ser pensado. E, em qualquer lugar, nas nossas organizações privadas, se fala muito do chamado design thinking, que é um método de gestão que vale para um estado, para uma região, para um município e para um boteco de esquina. O que significa o design thinking? É a forma de pensar e planejar de um designer. O designer não tem o planejamento estratégico convencional na planilha do gestor. Vou fazer isso, depois aquilo, depois aquele outro, depois aquele outro. Não está no planejamento, então deixa fora. Não, design thinking não está no planejamento. A ideia é boa, traz, vamos conversar. Ah, não foi incluído no orçamento, vamos dar um jeito, esse negócio é bom. Quer dizer, o design thinking diz o seguinte: não dá para você fazer planos para 10 anos e ficar preso. Não, mas está no planejamento. Isso é coisa do passado. Era industrial, século XVIII. Hoje é planejamento vivo, planejamento sistêmico, articulado. Sim, se tiver que mudar, qual é o problema? Então eu tenho que pensar agregando ideias, inteligência, valor agregado o tempo todo. Isso é design thinking.
Outro aspecto particular, nós temos que pensar plataforma de negócio. Você não pode se estabelecer em qualquer lugar para vender um produto só. Plataforma de negócio é o que eu posso agregar de valor no meu produto, o que eu posso vender além no meu município. Olha só, os Correios, há um tempo atrás, não sei se ainda, mas estavam vendendo seguro. O que seguro tem a ver com Correio? Tem a ver que tem um cidadão ali que não tem o que fazer, está ansioso e tem um cara ali fazendo dinheiro com o Correio. As farmácias, em alguns lugares, estão virando vendedores de crédito. O Museu de Ciências Naturais de Nova York, você precisa 3 dias para visitar o museu. Eles estão alugando para você fazer casamento. Isso é pensar plataforma de negócio. O Autódromo de Valência. Quando funciona o autódromo? Uma vez por mês, por ano, por semestre. E fica aquela estrutura gigantesca jogada às moscas. Mas que desperdício! O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo evento, botando um coworking. Estão fazendo pista para a escola de pilotos. Levando para lá grandes eventos e aproveitando aquele espaço. Isso é pensar na plataforma de negócio. Eu estive recentemente num restaurante em Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul. Eles pensam plataforma de negócio. Uma região gastronômica da cidade. Tem vários restaurantes. Todo mundo vende bife, alface. Esse restaurante que visitei é diferente. Todos os restaurantes abrem à noite nessa região. Esse é diferente. Você entra no restaurante, primeiro não tem cara de restaurante, parece um mini mercadinho na frente. Você entra ali, você pode escolher os produtos. Você entra no restaurante, tem vários nichos de cozinhas, vários. Você pode cozinhar o seu prato para os seus convidados. Opa! Mas eu não sei fritar um ovo, eu não consigo fazer cozinha, não nasci para esse negócio. Aí você tem as opções do restaurante, o seu cardápio e os pratos do dia. Mas eu não quero o prato do dia do restaurante. Então você tem uma outra alternativa, o chamado chefe da hora. De hora em hora, um chefe da cidade, um cara que fez curso de gastronomia, mas que não tem, não trabalha e não quer trabalhar no restaurante, mas gosta da culinária como esporte, como prazer. De hora em hora o cara vai lá e oferece o seu prato, diferente, exclusivo, específico. Ou seja, eu tenho várias possibilidades. Eu não estou vendendo bife, tomate e alface como os outros. E durante o dia, todos os outros estão às moscas. O IPTU está correndo, a conta de luz está correndo, às vezes tem funcionários sobrando. E fazem o quê? O mesmo que o peixe. Nada. Esse restaurante, durante o dia, está lá. Os boxes de cozinha transformam-se numa escola gastronômica. Din-din no caixa, estão faturando. E ao lado, a área dos comensais, que durante a noite são servidas as refeições, vira o quê? Coworking. Uma moça bonita na recepção, com uma boa conversa, um telefone, um ar-condicionado, um Wi-Fi top de linha. Eles têm 5 negócios num negócio só, e os outros continuam vendendo bife e salada. Isso é pensar em plataforma de negócio. O que você pode incorporar, agregar? O turista vai visitar um ponto, ele tem que sair de lá, no mínimo, com um produto daquele espaço, outro produto, um produto agregado, articulado, conectado, correlacionado. Isso é pensar a plataforma de negócio. Nós precisamos nos desenvolver nesse particular. Alguns aspectos das nossas potencialidades. O mundo, hoje, 1,4 bilhão de turistas ao ano. O Brasil oscila de 8% a 10% do nosso PIB. Rio de Janeiro hoje fatura 2 bilhões, o potencial de acordo com a Embratur é de 8 bilhões, a cadeia produtiva é gigantesca. Se nós olharmos para países como Portugal, é o número 1 do PIB. É o número 1. Então o potencial é gigantesco, nesse particular para o futuro. Se nós observarmos, por exemplo, hoje é o 5º produto de exportação do Brasil. Perde para soja, minério de ferro, açúcar. Mas é o 5º produto de exportação. Por quê? Porque a gente traz gente com divisas para cá. 6 bilhões de dólares, o minério de ferro gera 28 bilhões, a Tailândia, o turismo 34, portanto nós estamos muito para trás, podemos progredir significativamente nesse particular. E aí tem um outro detalhe. Quem é jovem há mais tempo aqui lembra que o sonho da classe média do Brasil, lá nos anos 90, 20, nos anos 80, era casa, carro, telefone fixo em casa, era só o que tinha. Isso era o sonho brasileiro. Um estudo feito agora, esse semestre, pelo Instituto Brasileiro da Qualidade, fornecido por uma organização internacional que mapeou o sonho das populações, diz que o sonho do brasileiro é, sim, continua sendo a casa própria, sim, continua sendo o carro, mas o terceiro é viajar. Ou seja, o terceiro sonho do povo de hoje é conhecer lugares.
Até porque o telefone, você dá R$1 de entrada, está tudo certo, você vai para comprar um plano, deixou de ser prioridade. Continua sendo necessário, mas foi facilitado. E um particular em relação ao estado do Rio Grande do Sul, o quarto sonho dos gaúchos, depois de casa, depois de carro, depois de viajar, é empreender. O gaúcho quer ser dono do seu nariz, do seu negócio. E aí o trade, o turismo, ou todos os outros que possam correlacionar-se, são potenciais fomentadores para isso. E aí, para empreender, é o melhor programa social para poder resgatar a dignidade das pessoas. A maior bolsa que possa existir é emprego. A maior ajuda social que possa existir é ajudar o cara a sair da condição de MEI para virar um pequeno empreendedor. É dignidade na veia. E não tratar como se cuida de animais. Né? Você fala, alimenta o bichinho, pega o voto, alimenta o bichinho, cata o voto, alimenta a criatura, e ele se reproduz. Com facilidade, inclusive. Então, empreendedorismo é importante. Nós temos alguns desafios ainda. Em 2003, nós tínhamos 3,3 milhões de normas, legislações e decretos. Foi para 5,7 milhões em 2017, passa de 6 milhões agora. É um cipoala infernal. Nós somos o 126º no ranking internacional de facilitadores de negócio do mundo. E vocês estão conectados com isso, que é o campo do turismo. Então, nós precisamos avançar nesse ponto. E em qualquer lugar do mundo em que progresso acontece, seja em Santa Clara do Sul, cuja equipe de governo está aqui, seja o Vale do Silício, seja a Revolução Industrial na Inglaterra, seja Florianópolis, que hoje, para cada real que o turismo põe na cidade, tecnologia bota 5. Eles construíram isso. Esse mecanismo que funciona, é chamado tríplice hélice. Quando você junta conhecimento, governo e empreendedores. Isso é o que dinamiza qualquer economia. Sem uma dessas partes da tríplice hélice, vai demorar mais. Talvez até não dê certo. Então a tríplice hélice está na base do desenvolvimento econômico de qualquer lugar e precisa estar no nosso turismo também. E quando pensamos em inovação, especificamente, novas tecnologias, que é o que manda no mundo hoje, é importante considerar que tem 30 países nesse momento com políticas muito fortes e muito duras para investir e desenvolver cérebros. Nós temos hoje no Brasil 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, mais os pré-ocupados que vai a 27 milhões. Nós temos 700 mil vagas nesse exato momento que não conseguem preencher. Sabe para fazer o quê? Desenvolver sistemas. Quantas escolas tem para botar essa molecada para desenvolver sistema? Não tem. É por isso que os países ricos estão focados no futuro e não governando-se pelo retrovisor, muitas vezes, em alguns lugares a gente faz. E ainda tem prefeito querendo fazer distrito industrial. Investir uma Babilônia para criar uma meia dúzia de emprego, cada vez mais automatizado. Então o futuro perpassa por aqui. Nesse particular, é importante que se diga que a China tem 18 mil engenheiros trabalhando só com inteligência artificial, nesse momento. E eles reservaram no caixa 150 bilhões para investir em novos cérebros. O que a China vai ser no futuro? Eles vão deixar de ser apenas um lugar onde se fabrica para ser um lugar onde se desenvolve. Porque desenvolver rende mais do que produzir. Se produzisse, fosse um bom negócio, os países desenvolvidos também teriam parques fabris gigantescos. E a gente sabe que não é por aí. Nós percebemos nesse particular que a França, por exemplo, investiu 3,5 bilhões de euros para formar novos talentos. Para quê? Para novas economias, economia criativa, economia de sustentabilidade, economia circular. Nós vamos perceber aqui que a Alemanha apresentou a sua estratégia nacional de longo prazo, no final agora do ano passado, toda a estratégia alemã, toda ela, tecnologia. Toda a estratégia que os Emirados Árabes estão concentrando, a criação de um ministério só para trabalhar em inteligência artificial. Porque o que tem nos Emirados Árabes? Areia e petróleo. Não dá para beber petróleo e comer areia, então eles precisam importar tudo. Como eles querem tornar-se menos dependentes do mundo, eles estão investindo em inteligência artificial. Eles vão começar a fazer frango lá, em laboratório, já estão desenvolvendo isso. Eles vão começar a ser menos dependentes de nós. Então é um caminho de futuro. A Irlanda aposta em parceria público-privada, eles buscam empresas para poder lhes ajudar a desenvolver. Diferentemente de nós no Brasil, inventamos uma Cientech. Aí você faz concurso, o cara fica estável, trabalha se quiser, pode fazer chip por ele de boi. Cara, busca uma startup, uns moleques que começaram um negócio ontem, eles vão desenvolver esse chip por ele de boi em alguns meses, por alguns centavos. E essa Cientech já custou 1 bilhão de reais.
O que a Irlanda faz? Chama a parceria de quem sabe fazer aquilo e foca em estratégia de desenvolvimento do setor e do segmento. O que a UTA fez? Fomenta as startups nos Estados Unidos, pequeno estado. A estratégia de fomento da Tríplice Hélice fez com que eles tivessem hoje 6 mil startups. Só para você ter noção, é o que tem no Brasil hoje, 6 mil startups. E já estou indo para o final para ver aqui o quanto dá retorno. O projeto Genoma injetou 3 bilhões de investimento nos anos 90, hoje era 230 mil empregos, 6 bilhões em tributos anuais. Ou seja, eles colocaram 3 bilhões por ano, hoje dá o dobro do investimento só de retorno tributário. É para ver que inovação e tecnologia funciona. Estou indo para o fim. A Alemanha, por exemplo, eles têm hoje... para cada euro que eles investem em inovação, são acrescidos 18 euros no PIB. Olha a proporção com inovação que se produz. A média europeia é de 2, eles estão investindo 3 bilhões do PIB em inovação. Aqui no Brasil é 1,3, nós estamos à frente da América Latina com esse percentual. E cidades turísticas onde as pessoas acolhem também são acolhidas. Se você pegar a lista das melhores cidades para viver, se você pegar a lista das melhores cidades do mundo, das cidades mais desenvolvidas, você vai ver que muitas delas são cidades turísticas. Então agradeço a audiência e a paciência de vocês, estouramos o tempo, inovação, desenvolvimento, estratégia, baixar a cabeça e trabalhar. O futuro está aí batendo a nossa porta. No futuro, ou seremos táxis ou Uberes, depende de cada um de nós, para onde nós miramos a estratégia do desenvolvimento dos nossos municípios. Muito obrigado.